Esse é o Zoom na Saúde, eu sou João Tiago e a gente vai falar sobre vacinação contra a Covid. Hoje faz um ano que as primeiras doses da Coronavac começaram a ser distribuídas. E em um ano a gente teve uma mudança bastante drástica no cenário do combate à Covid-19. Eu tenho uns dados aqui só para a gente saber. No ano passado, no dia 23 de janeiro, a gente contou com 1.176 mortes. Foram registradas 1.176 mortes. Neste ano, dia 23 de janeiro, que foi esse domingo, a gente teve o registro de apenas 179 mortes, quase 1.000 mortes a menos. Para falar um pouco sobre a importância da vacinação no combate a esses números altos que a gente tinha ano passado e como isso começou a ser debelado ao longo do ano, e também para falar sobre uma grande novidade que a gente tem aí, que é a possibilidade de uma vacina diferente, que está sendo produzida 100% no Brasil. Eu trago aqui o Project Manager desse projeto de vacina diferente, que é um paraibano trabalhando lá na USP, em São Paulo, Roberto Carlos Júnior. Roberto Carlos, obrigado por aceitar o convite da gente. Seja bem-vindo. Esse é o Zoom na Saúde. Eu que agradeço o convite, grande Tiago. É muito bom a gente estar com essa troca de informações. Isso é sempre importante, porque informação nunca é demais. E quando a informação é de qualidade, aí é que ela é necessária e precisa ser repassada. É verdade. Agora me diz uma coisa, Roberto Carlos. A gente viu aí esses números, 1.176 mortes registradas em um dia no ano passado, e no mesmo dia, um ano depois, a gente tem 179 mortes registradas, quase 1.000 mortes a menos. A vacina teve diferença nesse caso? Tiago, o que eu posso dizer é que a vacina só teve, né? Isso é uma pancada para os negacionistas, né, e os antivacinas. Eu fico com pena, tem hora deles, que o que eles tanto defendem está indo por água abaixo, né? Você percebe que o número de casos está alto, mas o número de óbitos está lá embaixo. O número de casos graves está baixo e o número de casos leves está um pouco elevado. Então, mostra a eficiência da vacina, mostra o poder do nosso Plano Nacional de Imunização. Então, nós vimos, e eu posso até acrescentar um pouco na informação que você falou no início, que hoje a maioria dos que estão em caso grave ou evoluem para óbito são pessoas que não completaram seu plano vacinal ou não tomaram vacina. Então, a gente vê que a vacina é necessária, a vacina é quem vai nos tirar dessa realidade que a gente vive. Tanto é importante que muitas vacinas estão sendo desenvolvidas, ainda tem muita vacina sendo aplicada e as pesquisas continuam nessas mesmas vacinas, mas você está participando de um projeto com uma vacina que é um pouco diferente, não é uma vacina intramuscular. Ela vai ser usada como um spray, é isso mesmo? Perfeito, Tiago. Isso, logo no início, né, da pandemia, nós da equipe nos reunimos e a gente não pensou só em construir uma vacina, a gente pensou em frear, literalmente, a pandemia. E o porquê que a gente pensou numa vacina nasal? Porque a gente sabe que a porta de entrada são os receptores que estão no nosso nariz, na mucosa. Então, foi que a gente pensou, a gente cria uma vacina em que a gente consegue neutralizar esses receptores. Então, você fica mais difícil de ter uma reinfecção e você fica mais difícil ainda de transmitir, por causa que o vírus não tem aonde se ligar. Então, por consequência, a disseminação vai cair mais ainda do que já está caindo. Com essa disseminação caindo, além de a gente ter um menor número de mortes, a gente também vai ter um menor número de casos, que foi justamente esse contraponto que a gente está tendo com a Omicron, que ela é muito mais, ela se dissemina muito mais, mas os casos são muito mais leves, por causa da vacina e também porque ela é uma variante um pouco mais leve. Mas a gente vai ter, inclusive, a redução no número de casos, tanto pesados quanto leves, com a implementação desse tipo de vacina. Perfeito. E nós entraremos em duas vertentes, né? Nós entraremos como booster para a pessoa já vacinada, ou seja, como para potencializar
a questão da ação dos anticorpos, da neutralização da mucosa, e também entraremos para quem não tomou vacina, porque nós temos pessoas que não tomaram a vacina porque fala que é a questão de vacinas importadas, a gente tem um grupo disso. Então, a gente também vai entrar nesse nicho de pessoas ainda que não foram vacinadas. E quem sabe, com o avançar dos estudos, nós também entramos em população de recém-nascidos e seja até idosos. Ou seja, é uma vacina que consegue alcançar um público muito maior. Perfeito. Uma vacina que consegue alcançar um público bem maior e com uma ação bem mais permanente, né? Maravilha. Como é que ela funciona, então? A nossa vacina, ela é feita com nanopartículas, ou seja, essas nanopartículas, ela carregam as partes do vírus. Nós pegamos as principais mutações e colocamos junto dessa nano, e tem um adjuvante, que serve como potencializador da ação da vacina. Essa nano se liga aos receptores, neutraliza ele, e as partes do vírus que estão ligadas a ele já começam a sinalizar o sistema imune para que ele produza defesa. Ou seja, nós começamos no início da infecção, que são as vias aéreas superiores, e já entramos na parte pulmonar, que é a parte mais afetada. Então, por isso que a gente quis fazer uma vacina que tivesse uma ação mais permanente, que tivesse uma ação mais contínua. Não que as que a gente tem hoje acesso não tenham essa questão de proteção. Porém, nós pensamos em melhorar, em fazer uma inovação no que nós já temos hoje disponível. Em que ponto que está essa pesquisa hoje? Hoje nós já estamos produzindo os primeiros lotes para iniciar os testes humanos, né? Que a gente produz os primeiros lotes, envia para a Anvisa, ela faz a análise e a gente começa a testar uma pequena parte da população. Essa pequena parte seria de quantas pessoas, mais ou menos? Vocês já têm ideia em quais cidades que vão ser aplicadas? Vocês vão trazer aqui para João Pessoa? Já quer saber, né? Quem sabe, né, a Paraíba vai ser contemplada, João Pessoa, Campina, meus queridos conterrâneos souzenses, quem sabe a gente não consegue. Até então, a gente tem um levantamento de cidades, mas também a gente faz levantamentos diários da parte bioestatística. Então, nós vamos levantar e quando estiver disponível para a gente realizar, a gente vai saber efetivamente, mas nós já temos alguns nomes, né? E quem sabe a Paraíba tem tudo para ser levado, para ser testado e usado. Me diz uma coisa, um dos critérios que vocês vão usar para isso é a quantidade de pessoas vacinadas na cidade, no local, para, de repente, uma cidade que tenha menos pessoas vacinadas, você vai ter um grupo que você consegue ter uma exposição maior a essa vacina? Como é que funciona isso para vocês? Hoje nós funcionaremos desse ponto, né, como você falou. Pegaremos cidades que têm menor parte da população vacinada e pegaremos cidades que já têm boa parte da população vacinada, porém os casos ainda continuam um pouco crescendo. Para a gente dar esse booster, né, para a gente dar esse impulso, essa proteção a mais e ver como ela vai funcionar. E a gente quer entrar como a vacina do SUS, né? A vacina literalmente, no sentido literal, brasileira. Uma vacina 100% brasileira. Quem é que está Perfeito. envolvido nessa pesquisa hoje? Quais instituições que nós temos envolvidas aí? Hoje nós temos o Instituto do Coração, o INCOR, a Faculdade de Medicina da USP, Unifesp, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o Instituto de Ciências Biomédicas e o Instituto de Química. Então, é um trabalho em conjunto, onde cada líder desses laboratórios, a gente se reúne semanalmente e discute quais pontos de melhorias e o que pode ser feito para melhorar. A gente está vendo uma necessidade ultimamente, Roberto, do reforço nessas vacinas que a gente tem usado, em todas as vacinas que são aplicadas aqui no Brasil, a necessidade de um reforço. Como é que vocês veem isso? Como é que o cientista olha para esses casos e pensa, poxa, essa vacina não deu muito certo? Ou então pensa, poxa, isso é necessário, é algo que a gente precisa fazer. Eu fico pensando no seguinte, a vacina da gripe, por exemplo, a gente tem que tomar reforço dela todos os anos. E quando você é criança, você tem que tomar 3 ou 4 doses de alguma vacina. Com a vacina da Covid vai ser o mesmo processo, imagino eu.
Não é uma questão de houve fracasso nessa vacina, não. É uma questão de isso é natural. Isso é um processo natural dentro da questão das vacinas, porque querem levar como se fosse um problema, mas isso não é um problema. Até porque qualquer que seja o vírus, ele tem capacidade de mutação. Uns muitos, como a gente está vendo, como a questão da influenza, como a questão do Covid, e outros poucos. Isso é característica dos vírus. Então, a gente tem esse pensamento e a gente vê que todas as vacinas até hoje elas foram eficazes. E o que precisa é você melhorar o processo. Então, por isso que a gente quer entrar com essa nova tecnologia. Hoje, os pontos que se analisam muito, por exemplo, são as internações de idoso, mas ninguém para analisar que existe um fenômeno na imunologia chamado imunossenescência, em que pessoas idosas, com o passar do tempo, elas têm uma caída na sua produção de anticorpos. Então, por isso que idoso precisa dessa questão de reforço. Então, isso não é nada algo sobrenatural. Vacina sempre foi algo que precisou ser utilizado e hoje, mais ainda, ela precisa ser utilizada. Perfeito. Roberto, muito obrigado pela conversa e queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas sobre a importância da vacinação. Tiago, eu começo agradecendo, né, a você. Como a gente estava falando, informação boa, ela precisa ser compartilhada, informação que tenha embasamento, a gente tem que combater dia após dia fake news, esse negócio de omitir a fake news, isso não existe, a gente tem que combater essa questão. Então, eu agradeço o espaço aqui para estar compartilhando essas informações com vocês e falo para toda a população que vai nos escutar. Continuem se cuidando, pessoal. Continuem tomando as medidas de higiene. Não precisa nada radical. É o uso da máscara correta, é a higiene de mãos, é não aglomerar. Não precisa de extremismo, até porque o fator extremismo ele é muito perigoso. Então, continuem se cuidando e meu desejo de coração é que Deus continue abençoando toda a população e o quanto antes a gente consiga sair disso. E podem ter certeza, a gente está lutando por cada um de vocês. Um forte abraço a todos e tudo de bom. A ciência está vencendo, né? Ciência sempre, né? Agora mais do que nunca estão vendo que um dos pilares da nossa sociedade é a ciência. Roberto, só uma última pergunta. Quando é que a gente vai ter essa vacina disponível para a população? Vocês já têm uma data, já têm uma ideia? Nós já temos uma ideia, Tiago, e a gente não quer passar pelo fato que a gente precisa ainda passar por essa parte regulatória, então possa ser que mude. E a gente sabe que o processo de você muitas vezes avisar que vai sair, o que aconteceu logo no início das vacinas, gera um pouco de ansiedade, mas o que eu posso dizer é que nós estamos perto de sair. Perfeito. Roberto, muito obrigado. Um forte abraço para você. Esse foi o Zoom na Saúde. A gente falou sobre vacinação. Você encontra a gente nas redes sociais, no Instagram, @drplay.tv, aqui no YouTube também, Dr. Play, e também no site drplay.tv.br. Dr. Play, o seu guia de saúde na web. Até mais.